Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, que traz diretor ao programa o nosso Omar Ferri. Estamos aí, dizia o Teixeirinho. Hoje eu não vou te adjetivar nada, né? Vou te deixar hoje em paz, amanhã dia do trabalho. Coisa então, boa. Vai ser não a vou dizer primeira que vez tu era que esquerdista, tu vai... comunista já é. e virou direitista, veio para direitária. Não vou dizer isso. Paulo Olímpio Gomes Souza, nosso eterno procurador-geral. Tudo bem, Paulo Olímpio? Uma satisfação voltar ao prestigioso programa, tão bem cercado. É verdade, que timaço hoje aqui, hein? É, isso aí. Que timaço. Felipe Laetano, esse fazia tempo que não vinha no programa. Laetano. Saudades do Laetano aqui na bancada. Gosta de uma polêmica também. Por isso, Começou, bom, já. sem Começou, polêmica né? não há salvação. Tudo bem, Laetano? Tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo. Como é que foi teu aniversário? Foi bem? Meu aniversário foi bem. Que bom, então. Foi bem. Fico foi feliz bem. com isso. Eu estou fazendo desaniversário. Chega uma idade, Dump Dump. eu estou desaniversariando. Alice do país, Alice através do espelho. Exato. Por que fazer um aniversário e não 364 desaniversários? Desaniversário. Não, eu só faço um desaniversário. Aí a Alice diz para o Dump Dump, nada não pode ser assim. E ela responde, pode sim, porque eu dou as palavras no sentido que eu quero. Logo depois ela foi para o Supremo Tribunal. Este Heleno Estrela. Hoje o homem está também inconfidente, não. Depois eu vou dizer porque que ele é inconfidente. Tudo bem, Luiz Coronel? Agora ao vosso lado. Muito bem também, já. Vamos começar então com o Bom Astral. Traga uma poesia relativa à Inconfidência Mineira. O que eu tenho um poema sobre o Alferes, que eu só me lembro do fim, que é patético, quando eu pergunto, terá valido a pena o sacrifício do Alferes? Não é? Porque a gente Joaquim José da lutar, Silva, ter a luta, as lutas na história do Brasil para redimi-lo de seus pecados não chegaram a bom termo. Parece que a história do Brasil, quando chega o momento das suas decisões, surge um conchavo que torna a coisa, o que era maiúsculo fica minúsculo, o que era grandioso se torna tudo pequeno. que era maiúsculo fica minúsculo. Fica pequeno. Impressionante. Tudo. Não, há coisas que não se permite. Não adianta não permitir, elas se apequenam com o tempo. Olha, Inclusive no Brasil. aí eu vou dizer a frase do Paulo Mendes Campos, né? Que com o tempo nossos prazeres se tornam mais raros, mas em compensação mais profundos. Não é? Mas parabéns pela medalha Maravilhoso. recebida dia 21 de abril último, agora em Ouro Preto, né? Tu és um inconfidente, poderíamos dizer assim. Sim, hoje. sou um inconfidente hoje. É a grande medalha lá do Estado de Minas, que é a medalha da Inconfidência, a grande medalha da Inconfidência. Estive lá em Ouro Preto e estavam lá... Já conhecia do Ouro Preto? Sim, muitas vezes, né? Eu já palestras e passeios, fui padrinho de casamento já em Ouro Preto. E Minas Gerais, eu já sou comendador também da OAB de Juiz de Fora. E então agora tenho uma grande medalha que, segundo eles lá, quem ganha essa medalha vira automaticamente cidadão mineiro. Então, estou muito feliz com isso. Meus amigos lá, o governador e tantos outros que estavam lá. Meu amigo governador do Piauí, que sempre me apoiou muito quando eu quis ir para o Supremo Do Piauí, Tribunal. aquele do PT? É o Wellington Dias. Só tem dois governadores do PT hoje. Né? Que é o Fernando e e o o Wellington Piauí. E Dias. coincidentemente os dois estavam lá. E os dois estavam lá. Tinha 100% da plateia dos governadores. Dos O petistas. que te dá uma especial intimidade, né? Sim, de fato, eu tenho intimidade com eles. E, inclusive, agora estou ajudando também um pouco juridicamente, dentro das minhas possibilidades, o governador que por atrasar salários, está sofrendo processo de impeachment. Imagina se a moda pega. Aliás, o governador atual de Minas. Verdade, cara, é um troço incrível O isso. governador atual de Minas. O anterior e o anterior ao anterior são complicados.
Começa lá com o nosso mensalão do PSDB, né? Que está próximo da prisão, né? Ele está só esperando uns embargos também. Que é o que está sendo noticiado, também, né? Lênin, como embargos declaratórios, mas a meu juízo são embargos infringentes, porque a decisão do tribunal foi 3-2, teve 2 votos favoráveis. Então, comporta aí embargos infringentes e não declaratórios, como eu vi hoje, né? Está falando de qual a decisão? Do Azeredo. O Azeredo foi julgado, confirmado por maioria a sua pena de 20 anos, não? Seria o mensalão de Minas. Mas né? já eram os embargos infringentes, sim. Já era? Já eram, sim. Então era o declaratório... Mas eram declaratórios nos embargos infringentes. Ele já perdeu e, portanto, agora é só questão de dias e detalhes. Para início da execução provisória. Exatamente. Ou já vai para o trânsito em julgado e se torna execução definitiva. Se ele fizer mais algum embargo, se sabe muito bem que eles podem considerar protelatórios, como foi o caso do Lula, porque os segundos embargos foram considerados protelatórios e por isso ele foi preso. É o caso Zé Dirceu, que está próximo também, nesse sentido, porque depende de embargos. E também o caso do Azeredo, que depende de embargos. Então, essa questão, essa é a tese hoje vencedora. Mas vamos sair do juridiquês aí para botar os nossos telespectadores no papo também, senão fica todo mundo mas tem uma pergunta. No caso do impeachment que pretendem contra o Mendes, o Supremo Tribunal Federal que analisaria? Porque há um impeachment contra o Mendes. Eu li na Veja. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Senado, né? É o Senado ou é o Supremo? Mas o termo impeachment do ministro do Supremo? Não, tem. A lei 1079 de 1951 prevê as hipóteses de impeachment de autoridades como governadores, ministros do Supremo e presidente da República. É o Senado, então? O Senado. Eu pensava que era... Há também outro pedido, há pedido de impeachment no Senado também contra o ministro Fux, por causa do auxílio moradia em face da... Não, ali não cabe, né? Ali foi uma posição dele, né? Mas do Gilmar Mendes é um calhamaço de elementos, né? Espere a próxima Veja. Vamos ao minuto do Sesc aqui no Pampa Debates. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. O 13º Festival Palco Giratório Sesc Porto Alegre está com ingressos à venda entre os dias 14 e 26 de maio. A capital gaúcha recebe mais de 100 sessões artísticas com ingressos a partir de R$10, apenas R$10. Os tickets podem ser obtidos nas unidades do Sesc de todo o estado e pelo site do evento www.sesc.ifrs.com.br/palco giratório, como está aí no seu vídeo. Além de ser um fomentador cultural com espetáculos e apresentações, o Festival Palco Giratório Sesc também é um agente promotor de diálogos, troca de experiências e conhecimentos. Nesta edição específica do evento, conta com grupos de grande bagagem nas artes cênicas, vindo de 13 estados brasileiros. São, ao todo, 43 grupos, muitos deles integrados por participantes do 21º Circuito Nacional do Palco Giratório. Mais informações, repito, pelo www.sesc.ifrs.com.br/palco giratório. Vem para o Sesc, todos nós, obviamente. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Ainda bem que o meu ponto eletrônico aqui, Luiz Felipe Leitão, não me lembrou não. É 4, eu falei 14, é de 4 a 26 o palco giratório.
Mas chama atenção o número de denúncias no mundo inteiro com referência a assédio sexual, pedofilia. Eu não consigo entender como é que essas pessoas passaram a vida inteira convivendo com determinada pessoa, sendo assediadas, né, abusadas sexualmente e não denunciaram. Aí o tempo passa e isso vem a rodo. Você consegue me explicar isso? Eu vou sujeito a chuvas e trovoadas. Um pequeno comentário só, muito pequeno. Não tiro a dramaticidade, a veracidade e as possibilidades de tudo isso. Mas me lembra muito bem também um surto como As Bruxas de Salem. Quem assistiu o filme pode imaginar, quando um aponta o dedo, os dedos começam a aparecer, os alvos se multiplicam e aí vira o seguinte, aquilo que eu chamo de target effect, que é o fator alvo. Você atira a flecha e depois pinta o alvo. Sempre acerta. Então, essa é uma questão, nada mais do que isso, não comento mais do que isso. Me parece, Paulo, que isto faz parte dessa política, especialmente do mundo ocidental, porque nós sabemos que no Oriente Médio a mulher ainda está subjugada, né? Há um neologismo que eu não gosto, eu repilo, o empoderamento feminino. A mulher sempre foi poderosa, não precisa dizer que está empoderada, mas está aqui o nosso acadêmico. São os modismos. São os modismos. O modismo. En tous les choses chercher la femme. Em todas as coisas, a mulher está ali. Mas isto faz parte dessa política global. E o que deu, vamos dizer assim, maior luz sobre o assunto foram as atrizes americanas e a premiação do Oscar. Né? Aquele cenário do Oscar visto por bilhões de pessoas, né? Ali houve... a seu tempo elas não denunciaram isso? Pois é. Isso que eu faço a pergunta. Num processo... Por que suportaram assédio sexual? Ou por que se subjugaram para conseguir um papel... um determinado eu estou papel perguntando. num determinado Era isso? filme, Foi por isso, então? Não sei. Um lugar ao sol? Né? Claro que há uma opressão que se coloca e a pessoa fica sem condições, né? Assim, só para não... Eu acho... A primeira observação que alguém faria sobre o nosso programa é de que aqui estão apenas homens. Homens, né? Então isso já seria a primeira observação. Mas é nesse caso que nós estamos falando aqui no Brasil? Sim. Uma grande maioria eram homens. Eu sei que era hoje homem, é muito... ou era um homem assediando Sabe o que eu quero homens. dizer, né? Paulo, me permitam a minha opinião. Qual a importância que esses fatos representam hoje, decorridos 20, 25 anos de quando eles aconteceram? Que razões teriam as mulheres para denunciar? Não foram mulheres, agora foram os homens. Ontem, no caso específico. Eu defino isso com palavras do Lenny Streck. Certa vez ele disse que uma sociedade que se envolve a todo momento com picuinhas e leva isto para o cenário do Poder Judiciário é uma sociedade que anda um pouquinho desequilibrada em matéria... Eu não estou tirando o direito das pessoas buscarem reparar os danos. Não estou tirando o direito. Eu estou dizendo por que não fizeram o seu tempo. Eu quero entender. Eu sou muito... também, mas isso não tem. Eu sou muito não tem angustiado para buscar uma síntese sobre as coisas. Por exemplo, se falava no passado, tudo começou lá com aqueles padres de Boston, lá com aqueles bispos também. O que eu não consegui dizer foi o seguinte. Existem pessoas que dentro desse episódio estão jogando luz sobre suas sombras. E existem outras que estão querendo luz, embora não exista sombras. Eu acho que tem um pouquinho de tudo isso aí. Sim, tem pessoas que buscam tirar vantagens com o escândalo e outras não. Mas outras que vantagem sofreram tirar agora? Não tem vantagem nenhuma para tirar agora. Etimologia. Faz-se no mundo, na sociedade ocidental, a luta pela mulher, pela conquista das vantagens econômicas, salariais. Mas eu vou repetir, essa última denúncia envolve basicamente homens. Sexual, homens. Isso faz parte. Homens denunciando homens. Esta que é verdade. Não. Considerando o gênero masculino e feminino. São mulheres, não falar em mulher. É que tem um espaço institucional que há há momentos em que você faz uma denúncia dessa, ela cai no vazio e você, inclusive, é ridicularizado e sofre mais com a denúncia do que o agressor.
Então, quando há um clima, nesse momento há um clima de mais abertura, de democracia, essas pessoas que vêm trazer aluno, eles já não têm medo mais. Isso Então, é um discurso que se transforma num discurso político. E aí é o segundo momento. Evidente. Né? Olha, eu vou juntar os meus colegas de infância de 60 anos atrás e vou lembrar que nós íamos bater o sino, eram 7 sinos. As notas musicais. E cada sino que nós batíamos, nós voávamos. E o sacristão ficava dando palmada na bunda dos guris. Passaram os 60 anos, ninguém foi comido, graças a Deus. Mas então, nós vamos juntar os 6. Como ele já deve ter morrido esse sacristão. O que o Luiz Coronel mais adorava era bater o sino. Todos nós adorávamos, porque a gente voava. A gente A gente tá brincando com assunto sério, a mas gente puxava o sino e voava. E o sacristão era O nosso era um vamos baleiro. ouvir o Leitano primeiro, só para Baleiro, empresário. era um baleiro. Deixa o Leitano entrar. Nunca puxei o sino. Nunca puxei o Nunca sino. puxou sino. A Paulo Sérgio tem que ver também o momento disso, né? Eu vejo que muitas pessoas já estão saindo do fim de carreira, ou de atleta, ou esquerda parecida, e que não foi o que foi imaginado por eles. Muito bem. E aí quando tu tá Sim, no as ápice, oportunidades. quando tu tá no ápice, normalmente isso não explode. Tá? Então, tu tem a chance de retomar um pouco a falta de competência que tu teve, tanto no esporte como em qualquer outra coisa, e tu busca alguma coisa para te iluminar, como diz o Leitano. Eu fico impressionado porque no futebol onde tu vê menos disso. Poucas denúncias aqui, acolá, mas eu nunca vi uma coisa tão decisiva. Mas é um esporte como muito mais coletivo, tu tá normalmente com 30, 40 pessoas, muito mais difícil. E a presa é forte. E tu já vem de uma casca muito mais forte também, tu já viveu um mundo diferente. Né? Tu não pode imaginar que num treinamento de ginástica olímpica tenha isso, né? E tem. E o nosso telespectador é um telespectador inteligente, sabe que a gente está fazendo esse tipo de comentário como reflexivo para tentar entender também, e não como... Porque hoje é muito difícil, existe nas universidades, tudo que lugares, se junta 4, 5 pessoas, são os coletivos e tal. Então, quando a gente faz... Hoje em dia, a gente faz um congresso, e um amigo meu me contava que fez um congresso, convidou homens, mulheres, etc., e por uma contingência de datas e tal, acabou sendo só homens. E houve uma queixa generalizada que só tinha homens e eles levaram o maior pau. Aí esse mesmo cara foi para um outro lugar e lá tinha uma mesa composta de homens e mulheres. E a mesma pessoa que se queixou daquele momento, ela disse assim, agora faltam aqui os negros e os índios. Ou seja, você nunca vai contentar todo mundo, Sempre porque é uma sociedade em evolução e há um momento em que, mesmo na diversidade, você vai dizer que ainda assim há discriminações. Mas eu acho que é louvável que se faça isso. Fato principal, na minha opinião. Antigamente havia, inclusive, muita censura com relação a esses fatos. Era melhor deixar assim e impedir que eles se tornassem públicos, porque isso podia haver uma reversão, uma espécie de boomerang. Tu atira para atingir alguém e o negócio... Bullying que o cara sofreria, Hoje é isso que eu não falei. existe mais isso. A mas imprensa aí- analisa desse jeito, outra. Há uma comunidade aqui, os jornais, tudo. Hoje tu não é Mudou. danificado Vou dar um por exemplo, fato. um exemplo que aconteceu Eu comigo. falei. Tu vira Vou cuidado, acontecer fácil. comigo. Olha, exemplo que aconteceu com o silêncio aqui, que reina grande exemplo que expectativa. aconteceu. Não, mais ou menos é mais uns- ou menos parecido com o Luiz Coronel? Não é parecido. Há mais ou menos 15 anos atrás, num dos programas do Flávio Alcaraz Gomes, os guerrilheiros da notícia, eu tenho minhas divergências com a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Então, houve um grande problema em Boston. Um ateu. Até que, enfim, Ateu e comunista. a igreja foi condenada a pagar $2 milhões. Eu achei o comportamento do cardeal, do bispo, querendo abafar, querendo esconder, de uma hipocrisia tamanha que a religião não poderia admitir um fato desses. Eu denunciei, critiquei. E o Flávio Alcaraz Gomes, muito católico, e diz, para aí, Fera, não venha acusar a religião dessas coisas. Então, veja bem como é que é. Hoje o Flávio já não diria mais isso, como ninguém levantaria obstáculos com relação a alguém que denunciasse e que pretende o esclarecimento
sobre essas coisas Não, que passou ainda 15 anos, continuam né? Passaram 15 como anos. muito constrangedoras. Olha, o Nelson Rodrigues diz assim, todo casto é um obsceno. Essa questão da castidade, isso vai explodir. Isso é água fervendo na panela. Não é? Tu cria um lugar em que tenha... A castidade é uma debilidade juventude, mental, a porque vai juventude, contra, claro. vai contra Não, o homem. Tem gente contra- louco para sair do armário aqui. É exatamente. Para contar. O Paulo Sérgio... O Paulo Sérgio... Continuoso. Não, ainda não. Tem gente Não. abrindo o jogo. Não, porque a percentagem é de 1 para 10. 1, 2, 3, Não, 4, não. 5, 6. Tem um amigo nosso Não aí tem que 10 aqui 7 ainda. para 10. Hein? 7 7 para 10. A 7 para 10? 3 e 6, falta 1. Estamos salvos, Não, portanto. Não mas somos olha, 10, é por isso que... O Paulo Sérgio Não, lança não, um... Quantos nós somos? A sexualidade é material explosivo, né? Fala, Paulo Olímpio. O Paulo Sérgio lança o mote de um assunto que outrora foi velado, estava embaixo do tapete, né? Hoje, esse assunto está... Os armários se abriram. Hoje, a mídia está tratando com naturalidade. Hoje... Fique tranquilo, portanto. Não. tem Hoje mais se problema. fala com muito mais naturalidade e as posições e as opções sexuais estão explicitadas. Principalmente Paulo. as posições. E né? diversificar. Identificadas. Então, isto foi e é uma conquista política. Agora, a conquista econômica ainda faz parte dessa luta. Por isto é que os jornais, e é preciso que toda guerra e toda luta tenha os seus mártires. E esses mártires, né, dentro dessa luta e dessa campanha, são explorados pela mídia. A mídia também se posiciona no sentido libertário. Vamos ficar com o Paulo. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Aliás, não surpreende mais que todo mundo aqui já experimentou linguiças e salchichões dos Alimentos Castro, que é espetacular. Está disponível em toda a rede Zafra com a qualidade que vem desde 1960. Está aí no nosso vídeo, Alimentos Castro. O Cremers informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com seus profissionais. Os contatos são mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou mesmo por telefone. Colabore. Cremers, estado de alerta pela saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, viu, Felipe Laetano? Tu que entende vinho aí. Tem uns caras que vão tomar vinho na casa do vizinho, na casa do vizinho, fumar charuto na casa do vizinho, né? Se transformam em vinho. Mas quem tem vizinho forte é bom, né? E chegam à sua taça através do trabalho minucioso do vinho do mundo, importados de Mendonça, Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Os mais diferenciados rótulos estão na Vinhos do Mundo. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos que foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. A loja Vinhos do Mundo na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Cooperado Unicred, junto com a IESA BMW, preparamos uma grande jogada para você até o dia 1º de maio, até amanhã, viu, Luiz Coronel, que está atrás do BMW, né, até às 18 horas no Country Club de Porto Alegre, venha fazer um test drive em diversos veículos BM. O faturamento é direto de fábrica em seu nome e seu CPF. Para sair com sua BM 0 km, a Unicred está presente, com mais vantagens para você trocar de carro. A parceria IESA e Unicred. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso presidente da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Do Kaplan vem a doutora Lídia Longinotti. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Kaplan, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra,
criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura desta doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde, faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. Vamos sair da pedofilia. Para o 1º de maio. Não, 1º de maio ainda está cedo. Amanhã nós vamos tratar de 1º de maio. Amanhã todo o programa para tratar de 1º de maio. Qual é a Mas pauta? não, eu gostaria de entrar na questão relacionada ao ataque que sofreu o acampamento do MST lá na volta, no entorno da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que vocês acham desse ataque? Se é que foi um ataque, se não pode ser uma armação, enfim. Eu não consegui identificar, muito menos a Polícia Federal, que está investigando o que aconteceu ali. E vocês? Nós estamos ainda no campo da especulação. Eu já ouvi várias histórias, inclusive de que o indivíduo, quando passava o suposto agressor, Paulo, estaria revidando uma agressão que sofrera. Então, se houve Como as mais... que é o negócio? Ele ao atirar, ao disparar, Sim. E essa história, essa versão eu ouvi, tá? De que estaria revidando agressões que ele passava de carro ou coisa semelhante e jogaram foguetes ou coisa assim. Outras histórias, eu não tenho base para uma posição a respeito do fato, porque nós não temos informações, né? Ferri, tens algum Mas dado? sempre é gasolina no fogo, né? Ah? Nessa hora que o Brasil está vivendo. Claro. É muito difícil saber o que realmente aconteceu. Agora, uma coisa está errada. Esses tiros não poderiam ter sido dados porque isso constitui um crime de tentativa de homicídio. O erro está aí. Agora, Esse fato com é relação a censurável. esse Agora tem grupo, gente que vibra, né? Pode ser. Com relação Não, pode ser não, é verdade. Tem gente que adora quando não. acontece isso. Um jornalista, me parece do Canal 2 aqui. Não, do canal da Record de da Curitiba. Record de Curitiba. Foi lá O pra- presidente do Sindicato de Para Jornalistas. fazer, acho, entrevistar, ver como é que é, colher notícias, saber o que estava acontecendo. Ele foi dar um boletim lá. E chegou um presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul e começou a falar assim de caráter blandicioso, sorrateiro, malvado. Não faz isso, tu pode ofender alguém aqui, eu quero evitar que te machuquem, que te agridam aqui. Aquela conversa mole para boi dormir. Quer dizer, eles também têm culpa. Imagina um jornalista, presidente de um sindicato de jornalistas, se opor a um colega que vai colher notícias para dar um boletim para a emissora dele ou para a televisão para a qual ele trabalha. Isso é um absurdo. E esse cara do Rio Grande do Sul não passou de um grande malandro, um grande sem vergonha, um grande covardão, pelo mau exemplo que ele deu. Pelo mau exemplo que ele deu. Tu está dizendo que as pessoas têm que se conter e não pode fazer. Tu não pode fazer a mesma coisa. Mas o fato está aí. Paulo mas Sérgio, tu não o fato pode, foi esse. Tu está agindo da mesma forma. Se condena aqui o cara que foi atirar e tu disse que não Eu pode condenei, sim, senhor. atirar. E aí tu está tirando agora. Condeno alguém, verbalmente. Tu está dizendo que queria barbaridade impedir que verbalmente. alguém exercesse a sua verbalmente. atividade. Tu está agindo e a como sua o cara que profissão. atirou. Tu está agindo exatamente como o cara que atirou. Não, Condenando o cara que Eu atirou. estou apenas escalonando nas suas devidas posições os dois Tu fatos. fez exatamente como atirador de lá. Exatamente como atirador. Paulo Sérgio não faz isso. Mas fez, tu condenou o cara que atirou, porque disse que Eu atirou para se condenei, vingar de alguma tentativa. coisa, tu condenou. E disse que é crime de tentativa de E homicídio. agora tu verbalmente também Porque está impedindo o extrapola cidadão os teus de limites. exercer a sua atividade profissional.
Ô, Luiz Coronel, tu tem toda, Claro, mas tu tem Luiz toda a Coronel, razão em ó. criticar, mas tu não pode avançar o sinal, chamar disso daqui. E outra, tu tens... Mas ele é presidente. Sim, mas aí... Mas tá, e Mas tu, tem o... Como é que vai e impedir? tu é um formador de opinião. E tem um contexto, porque tu tem duas versões. Nesse caso aí do... Vamos esquecer do tiro antes, que já foi esclarecido pelo Paulo Lima. E fale sobre essa questão do jornalista. Eu acho que essa questão assim, ó, o fato dele fazer tudo aquilo, você bateu forte nele, mas é que são duas versões. Ele atirou no cara. Porque ele estava, que os caras que vinham vindo para cima do jornalista poderiam, e só pode ser um argumento retórico, mas pode também esse presidente do sindicato estar protegendo o próprio jornalista. Eu tenho que rir. Pode ser, não, porque as não pessoas vem com poderiam esse- bater. Mas não vem com esse argumento, por favor. Eu sou Mas Pelo eu quero amor dizer que de tem Deus. duas versões e Não, você tem duas esculhambou versões. com o Só- cara. eu O cara sou estranho, Paulo Sérgio. E o cara não que tem o- esse passado que o tão pre- ruim assim. Ô, Lênio, O eu cara- sou estranho. Bom. Eu Tu sou- conhece ele? Hã? Sim, conheço, mas não... Paulo Lima. Eu sou estranho que o presidente do sindicato aqui do Rio Grande do Sul, os jornalistas, estivesse nesse acampamento e fardado. Uma Mas ele camiseta. estava lá Uma militando. camiseta Mas de ele estava serra. Isso é militância. Isso é militância. Claro. Mas e Então não nessa- podia intervir do jeito que interveio. Nessa Mas condição, ele não interveio como presidente do ele sindicato. agiu segundo a... Como Segundo, integrante. como integrante do Ah, isso aí é movimento, presidente. ele alega que queria proteger o colega jornalista que queria tirar informações. Que ele está errado, ele está errado. Ah, Ponto. então Agora, era isso. extrapolar isso aí é Luiz tá Coronel e Laitano. Imagina se os advogados levassem um pau assim como o jornalista levou agora, cada causa que defendem. Luiz Coronel. Eu acho que o momento brasileiro é um momento que não está pedindo, está exigindo cautelas, serenidade, porque tudo isso aí é gasolina na fogueira. O Brasil está precisando encontrar sua paz, reencontrar o seu destino de grande nação. Quer dizer, nós estamos... Eu estava vendo só isso aqui. O Congresso mais caro do mundo. Um senador brasileiro custa mais de 20 milhões Mudou por de ano. assunto aí. Não mudei de assunto, mas quer dizer, nós temos um país com uma tensionalidade de problemas e acelerar essa dramaticidade é insano. Nós temos que buscar a serenidade do país. Eu queria dar uma notícia de utilidade pública. Concorda comigo? Antes vão ouvir a opinião do O coronel Laitano sobre está o fato. usando... Peraí. O coronel está usando de eufemismo. Como? Porque esse Congresso não é aquilo que você falou, a mais Vamos terminar esse é assunto. o mais Vamos terminar esse canalha assunto. da história do Para, Brasil. rapaz, de novo, tu pegou uma arma. Peguei. Pronto, tu pegou arma. Por isso tu foi em Cuba, te apaixonou. Mas te é ou não é? apaixona e vai em Cuba cortar cana pro teu É carro. ou não é? Felipe Tu Laitano. gostou de Cuba também? Quem? Eu gostei. Também gosto. Eu acho, Paulo Sérgio, eu acho que ninguém sai de casa, para o carro, desce do carro com uma arma e vai dar tiro num acampamento. Deve ter tido alguma razão para isso. Para mim é claro isso. Porque nem um lado é anjo, nem o outro lado é anjo. Então, alguma coisa aconteceu que a polícia do Paraná vai ter que dizer. Né? O cara não vai parar, vou sair de casa agora, vou ali na Redenção, vou dar 10 tiros. Não. Aconteceu alguma coisa. Nem ouvindo o rádio o cara faz isso, né? Aconteceu alguma coisa. Paulo pergunta aos ilustres convidados por que o governo dá refis para os empresários refinanciar suas dívidas que viram propina para políticos. Mas não é do refis? Não é. E o porquê o Detran não parcela o IPVA, multas, é o único órgão que não parcela, já que é inconstitucional apreender um veículo com IPVA vencido. E do Natalino de São Léo, caminho para ti, Leitano, que é o homem dos automóveis aqui, empresário do setor. Porque o governo do Estado não tem dinheiro. Só por isso. Não. Ele pega o IPVA desse. Tanto é que dá um desconto muito, muito grande para ser pago até o final do ano. Do ano que antecede o ano que vai ser pago o IPVA. Basicamente Tudo que isso. o governo não quer financiar. Uma história rápida de Uruguaiana. Uma praça pública foi alugada para uma família particular realizar uma festa de aniversário. Uruguaiana é única. Um abraço de sempre na audiência. José da Isso é Silva. privatização do público. Eu acho que Uruguaiana está tendo uma pretensão de ser única. Não, a Praça da Alfândega, a Praça da Matriz... Parcão.
o Parcão. A Redenção. Estão todos ocupados. E não é só por uma família, são mas várias. ocupados por várias. O viaduto, todo o centro Uruguaiana histórico não de Porto chega aos Alegre pés está aqui de Porto ocupado. Alegre. Nesse sentido, As desculpa, famílias mas é por estão disputa. instaladas, o comércio ambulante está instalado sem Nas pagar ruas. nada. Eu tenho uma notícia Tomando leito bomba. das calçadas e da rua. Então, eu me solidarizo com Uruguaiana, mas muito mais nós estamos vivenciando essa dramática Mas alugou, situação pagou em para Porto quem Alegre. o aluguel? Isso que E é uma maneira de também É uma da maneira- prefeitura arrecadar. arrecadar alguma Mas coisa. pode? Tem uma notícia bomba. E é que uma eu- coisa episódica, né? E é Olha uma aqui, coisa vamos dar o episódica. Boechat aqui, Uma notícia o bomba. Zé Simão. Buemba. Buemba. Chamaram de Lenin aqui, eu não sei se é sacanagem. Deixa eu dar uma notícia bomba aí, que eu não sei se os juristas aqui da mesa já se deram conta. Eu escrevi ontem sobre isso. O nosso parlamento, com a querência de aumentar as penas, acabou de fazer uma lambança que vai botar milhares de pessoas na rua. Sabe o que fez o parlamento? Aumentou as penas do assalto com mão armada. Aumentou bastante. E por uma atrapalhação jurídica, que nem o presidente viu, nem sua assessoria, ninguém viu, tiraram a questão do assalto com arma branca ou outra arma. Então, todas as pessoas que foram condenadas por faca, com qualquer outra coisa, qualquer coisa, a novatio legis. Abolício crimes. Não, a novatio legis a favor. A Não, favor. estou brincando com o nome. Sim, tá. É que uma lei nova que trata de maneira mais benéfica, ela tem que ser Tem efeito retroativo. efeito retroativo. Milhares. Então, o legislador foi buscar lã e saiu tosqueado. Todas, serão milhares e milhares, inclusive gente já já está- condenada, cumprindo pena, vai receber necessariamente a diminuição considerável. Isto é... E foi o Poder Legislativo. E o presidente da República não Sancionou. vetou. E quando eu chamo eles de canalhas, o Paulo Sérgio Pinto Mas não, quase não me, atira. me vê, agride. tu tem mania de pegar arma pra atirar sempre, rapaz. Eu nunca peguei arma pra atirar em ninguém. Se tu tá em Curitiba, tu já tinha metralhado Eu lá nunca peguei acampamento arma sem para terra. atirar em ninguém. Só queria dar uma notícia. Olha aqui, ó. Paulo Sérgio, eles eram crianças de 10 e 11 anos de idade, Rosa. Eu não estou entrando no mérito, só perguntei por que na época não denunciou os pais, por que não denunciaram, deixou passar 20, 30 Mas a anos para gente fazer explicou denúncia. aqui. E aqui tem, a produção está passando, muitos telespectadores ligam para criticar o posicionamento sobre denúncia de abuso de atletas, alegando que não importa quanto tempo demorou para a denúncia acontecer, mas eram crianças na época, tinham medo, vergonha. Nós falamos, foi denunciado ao psicólogo do clube que nada fez. Comentário do coronel também recebeu muitas críticas, de ter recebido mão no traseiro lá, do capelão, não é mas não capelão? foi. essa Mas questão se que for falou. uma peça de balé, Não, olha só. Ô, Paulo Vamos Sérgio, lá, a O gente coronel fez uma disse sátira, aqui, um poeta. a gente disse aqui, licenciosidade. que né, tem o Paulo, poeta. a gente explicou aqui que tudo isso, na época, era difícil para a pessoa. Inclusive, falasse também sobre a questão dos 15 anos atrás, que fecha com a questão. Naquele momento, quando eles eram menores, não havia, o crime era ruim fazer. Nós dissemos isso aqui e louvamos que se faça agora. O que o Paulo Sérgio Eu perguntei só porque não perguntava-se fizeram na assim, ele queria só refletir sobre o assunto. Não, agora então é. não havia nenhum... E a tua foi só para... eu quero dizer o seguinte, isso Para aqui- ilustrar, e Vamos- deve ter sido verdade mesmo. Não, é uma história Eles verdadeira. falam de que se gostavam ou não. Eu só quero dizer o seguinte, eu me lembro, no meu colégio havia essa questão do assédio sexual, mas era um sigilo e um código entre as Mas crianças, era- entre os meninos. Nós não falávamos em casa nisso. Nada. Uma vez um falou e o pai entrou furioso, O silêncio fez um era a estrago regra. na escola. Isto aí, Um falou, o Ferri, um filho falou coronel, em casa. o A Ferri. gente tinha um silêncio, porque é inadmissível chegar para a mãe e para o pai falar esses assuntos. Havia uma educação Quando que eu sexo falei- era uma coisa tão obscura na vida da infância, da minha geração, que ninguém chegaria em casa falando. E eu me lembro desse episódio que um colega meu falou e foi um estrago. foi um escândalo. E vamos só, então, O nunca... Ferri nunca sei revelou que 15 anos atrás, num programa com o Flávio, o Flávio era um homem aberto, um homem do seu tempo, um homem moderno,
fez restrições a que ele censurasse Por causa da religião. a igreja na época por esses abusos que ocorriam. O assunto era velado. Há 2, 3 anos atrás, Hollywood, com Spotlight, um filme que foi premiado com Oscar, trouxe todos esses fatos que Contou há tudo. 15 anos, contou tudo e tornou público para milhões de pessoas. Isso faz parte desse processo E era aquele político, episódio, né, que se tornou esse filme, processo que falasse político. E com Virou relação... moda debatedores culparem o povo pelos políticos que temos. Mas sem educação de qualidade dá para exigir um voto consciente? Vai piorar, pois muitos professores estão explicando nossa miséria através da ideologia. O Marcelo Portes de Canoas. Tem uma... Deixa eu ver... Tem uma sobrinha petista que nunca assistiu o programa, pois porque você defende tanto o PT que ela começou a assistir. Eu mereço. E eu defendo o PT, pelo amor de Deus. Qual é a TV que ele está assistindo? Não sei. Esse é o canal aqui do Paulo Sérgio. defendendo o PT. Paulo, dá um jeito no som. Tem um problema com o som aí, avisar a produção aí. Olha. Opa. Diz que está muito baixo o som. Eu não sei se é daqui que está partindo o som baixo ou nas televisões. Paulo Sérgio Pinto, parabéns ao Lenin pela medalha conquistada. Não sei se a Laura está gozando contigo. Qual Laura? A Laura Brissa. Boa noite, Paulo. Pergunta ao procurador Lenin quais os direitos que o funcionário de Estado tem na justiça quando sofre acidente de trabalho. Quando sofre acidente de trabalho, os mesmos direitos que o trabalhador comum tem, que não seja funcionário público, né? Mas tu não é Lenin, tu é Lênio. Claro, mas ela errou, foi na digitação. Foi na digitação, eu não Claro. quis te comparar com Lenin. Não, foi a digitação, dá Eu para estou notar que assistindo o foi. Pampa Debates pela net, o volume do som apresenta oscilações. Aí. Pode ser. Talvez é a net. Paulo Sérgio, onde vamos parar? Foi divulgado pela imprensa que em Porto Alegre nós não temos nenhum aparelho que meça a qualidade do ar por falta de recursos. E aí, quem é que está poluindo Porto Alegre? Tem que botar os aparelhos para funcionar e daí não vão saber quem está poluindo. Mas Porto Alegre não tem nada. Automóveis, Né? O caminhões. problema é que Porto Alegre não tem como. Até as Material. câmeras, a maior parte das câmeras que serviriam, as próprias pardais serviriam para. Mas as câmeras de monitoramento estão. Mas nós temos... Estão interligadas agora já com a Todas Secretaria da de Segurança. monitoramento Todas não sei, é mas o acho que- Mas o lá- que não em estava Laitão. antigamente era Porto Alegre tinha um sistema e o Estado tinha outro. Hoje já estão integrados. Agora, se estão funcionando todos ou não. Não sei. Mas existe um nível, essa é uma pergunta minha, não é nem provocação e nada. Assim, há dados que falam do nível de poluição de Porto Alegre, assim, eu estou falando perguntando por ignorância, assim. Não sei, Não, né? acho que não. Todos nós, munícipes, sabemos que há polos onde a poluição se intensifica, onde há maior trânsito, é evidente, mas não foi mensurado isso, não há dados E oficiais. também não há níveis alarmantes, Então, assim. Paulo Sérgio, a imagem da Pampa está excelente. Pena que a beleza dos participantes não ajuda. De qualquer forma, o alto nível de debate compensa. O Regis, eu te falei, eu te disse. Bom, aí é o seguinte, né? Cada um faz o que pode. Me inclua fora dessa. Tá bem. Por favor, Paulo Sérgio, o militante levou um tiro no pescoço e vocês amenizam. Que vergonha, Paulo Sérgio. Principalmente o Omar Ferri. Não, eu até... O meu filho eu queria até matar me coloquei cara. O exatamente presidente do contra sindicato. o O presidente cidadão. do sindicato. Esse cara tá, ó. Não, o cara que deu tiro não tem problema nenhum. O problema Não. é ser o presidente do sindicato. Não, o problema é o Que presidente do problema. sindicato. Não, o nosso O tiro telespectador. foi errado. Não, Quem é o Não telespectador que junta mandou? dois ver aqui. fatos que são separados, senhor Paulo Sérgio Pinto. Mas não fui eu que juntei. Foi o Eu Lênio. estou agora. O Lênio que juntou. Foi o telespectador aqui de Tá forma aqui, ó. sagaz. Carlos Esteio. O Carlos de Esteio, de forma sagaz, né? Sagaz, captou, Blandiciosa. captou o que maliciosamente o Ferri fez com relação ao presidente do sindicato. Quer dizer, ele inverteu. O cara que levou um tiro no pescoço virou vilão. Pô,
A vítima virou algoz. Exatamente. Isso é coisa de advogado de júri. Ele fez muito júri, ele sempre foi um bom advogado, ele invertia todas as coisas. Paulo Sérgio, o Ferri está certo. Para de encher o saco do velho. O presidente do sindicato ameaçou sim. Ninguém está dizendo que ele não ameaçou. Ninguém defendeu o presidente do sindicato. Ele que avançou o sinal. Foi só isso. Pronto, fala mal de mim, Paulo Sérgio. Continua. O erro principal falando aqui, bem? o erro principal para mim que ocorreu nesse fato foi que todos colocaram ele como líder do sindicato. Se ele estava com a camiseta, abandone o sindicato e diga-se um integrante do MT. Gostaria que o apresentador não atuasse como censor. Como é que é, Leitão? A presidente, mas ele é presidente do sindicato. Ele pode estar com a camisa do Grêmio ou do Inter, ele é presidente Não, mas ele do pode sindicato. dizer, neste momento, estou aqui como integrante. O general Apaisano continua Mas sendo ele general. está se Quando ele vai pro estádio, ele não é qualificando presidente pela do sindicato. camiseta. Daí o Lênin Ele matou está a dizendo charada. quem ele é pela Lênin camiseta. matou Mas a quando ele vai charada. pro estádio, ele torce só. O general Apaisano continua sendo Mas general. lá ele está fazendo a militância. Não, mas essa não é, eu acho que Não, mas Isso ele, é ele se errado. apresentou como presidente do sindicato, não foi nada. Denise Acurso, olha aqui, Paulo Sérgio, não atue como censor e deixe o Omar Ferri expressar-se. A Denise obrigado. Acurso. Esse cara tem razão total, Paulo Sérgio. Só tu que É não te sua dá moça, conta não disso. é? É uma Só senhora, é uma uma senhora, moça. rapaz, não é? Poxa. Essa senhora, obrigado, hein? Isso. Paulo César, quanto ao atentado de Curitiba, precedentes de violência de ambas as partes. É bom lembrar que uma crítica de uma pessoa levou esta a um estado grave pela reação de um ex-vereador, seu filho e mais outros militantes. Ninguém isentou aquele cidadão que agrediu. Ninguém isentou o cara que matou com a foice um brigadeiro na esquina democrática de Porto Alegre. Ninguém isentou. É que não pode acontecer de nenhum dos Mas o lados. Luiz Coronel levanta essa questão. José muito Ademar bem, Kowalski. Essa polarização que se Doentia, criou. né? Em qualquer Tá posição, doentia qualquer hoje. opinião que se dê pela polarização, um lado que se a opinião for tendendo a mesmo que seja mais justa, o outro lado vai achar que a posição já é parcial e tendenciosa. A minha coluna no sábado, no Sul, fala sobre jogar xadrez com pombo. O sujeito Não é joga possível. xadrez com pombo, o pombo te bica os dedos, faz caca em cima do tabuleiro, esculhamba com as pedras e sai caminhando de peito aberto, dizendo que ganhou a discussão. Hoje, discutir assuntos virou o jogar xadrez com pombo, sabe? O cara perde sempre. Paulo Sérgio, não... É difícil, dá sempre briga. Não sei por que convidas o Ferri, não deixas ele falar, levanta a voz de demasia, não pode esquecer da tua posição. E não vens com papo de que és debatedor, respeita a posição. Abraço, Cialdino Lindo. Eu só não posso admitir que chame alguém de vagabundo aqui, de marginal, disso e daquilo. E não Isso chamei eu não ninguém vou... de Canalha marginal, também não, né? Ah, Nem não, chamei canalha. ninguém. Não chamou. Quem que Você bota acha que o gravação? Congresso é composto por canalhas. Sim, isso eu E o repito. rapaz é vagabundo. Eu repito. Então, por isso eu não vou tudo deixar. que o Congresso Pode tem falar, feito pode dar de mal tua ao nosso opinião. país. Mas não um avanço Por final. tudo Dá licença, o Paulo. que o Congresso Dá Nacional licença. tem feito de mal ao nosso país. Então, é que o terra tem momentos de ser a terra em floração e momentos de tsunami. Quer dizer, quando ele está em tsunami, tem que permitir o mas olha, arrebatamento. Eu vou permitirem, agora, se me permitirem. usurpando a posição do Lênio, que é um novo inconfidente, eu vou revelar, Inconfidente. vou ser inconfidente, e o Ferri, para todos que nos ouvem e assistem, está elaborando um livro que ele pretende, é a ambição dele, na próxima Feira do Livro, lançar. Eu posso antecipar ao telespectador que vai se tratar de triglicerina pura. Todos esses escândalos que ele tem verberado aqui nesse canhão, o Paulo Sérgio tem razão, isso aqui, tu usa uma arma, isso aqui é um canhão. Então, aqui... Não pode extrapolar. Nem eu faria isso. Como coordenador, Eu não faria isso. Como coordenador, tu tem o poder de censurar. Agora, no livro que ele vai lançar, esse não Ele tem não faria censura, isso. não é, Ferri? Eu quero dizer o seguinte, Guemba, vocês têm Guemba. que me permitem. Eu quero dizer o seguinte. Breaking Nós news. não somos mais bobos. Nós não podemos ser tratados assim como estamos sendo tratados.
O povo brasileiro não merece esse Congresso. A corrupção tomou conta do país. E o que fazem esses caras? São mais corruptos ainda porque tratam de abafar. Eles condenaram alguém naquelas comissões que eles têm dentro da Câmara e do Senado. Nunca condenaram ninguém. Uma vez caçaram o Humberto Lucena, do Ceará. Não, 2 dias depois, o Congresso Nacional restabeleceu os direitos dele e ele continua sendo... Olha aqui, Isso é uma vergonha nacional. Isso é uma crítica correta, não pode chamar, são vagabundos. Não chamei ninguém de vagabundo. Mas tem muito vagabundo por aí, sim. Tem muito. Olha que eu faço para reproduzir o que... Está cheio de vagabundo nesse país. O povo que trabalha, que paga imposto, esse é massacrado. Mas assim, ó... Tem vagabundos que se põem lenço no pescoço, que tomam as melhores champanhes francesas, que fazem festa em Paris. E aqui são os maiores ladrões dessa já nação. Estão presos. E nós temos que aguentar isso, Lênio. Essa turma de Paris está toda presa. A minha preocupação o que me conforta, Fé, é que temos um presidente, um ex-presidente cumprindo pena provisoriamente, tem um outro presidente sendo investigado e a presidenta também. E a presidenta também. O presidente de vários partidos, os presidentes de vários partidos estão sendo processados. Isso mostra, me dá alento como cidadão. Então vamos ao Me dá alento final. como cidadão. Antes do As final, instituições estão atuando. vamos botar gala na tua vida, tá? Gala Renault. Ele me ama. A Gala Renault de Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículos zeríssimo, com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferecem produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada. E ainda mais barata de toda a região. Para cuidar do seu Renault e economizar, sua concessionária Renault na capital e região metropolitana é a Gala Renault. Gala Renault, muito mais que carros. Onde está localizada a Gala Renault? Vamos ver se tu guardou bem. Cachoeirinha. Ah, guardou bem, hein, Leitano? Sabe escolher a concessionária, hein? Então, o teu sonho, que eu sei que é um Gala Renault, um Renault, vai na Gala. Eu vou te levar lá. Vou te apresentar lá para Já tivemos Renault. Sim, e vai voltar para o Renault. Vai voltar, tenho certeza disso. Vamos agora ao ponto final, com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olha, meus amigos, vou adiantar os aniversariantes. Sábado, Nilson Vital Naves, de aniversário, Fernando Gonçalves, né? Foi nosso ministro do TCU, a juíza Giovana Farenzena, a promotora de justiça Ivete Brust, a defensora pública Morgana Magali Gregory, deve ter alunas tuas aqui, hein? Sim. A Maria Tereza Albuquerque também, o Davi Coimbra, nosso colega da RBS, também esteve de aniversário no sábado, e tantos outros aqui, peguei apenas um aqui. O Mário Manfro, de aniversário, Demóstenes Stalini, também, foi meu vizinho na praia, Demóstenes Stalini. O desembargador Marcel Esquivel Hope, desembargador Luiz Gonzaga da Silva Moura, a Daniela Guedes Foi da minha Câmara onde eu atuei. Ah, foi? O Gonzaga Moura. Humberto Ciula Goulart, também de aniversário, eu fui aos 100 anos da família Ciula, o Helder José Grandene, o Daniel Flores, de aniversário. Olha aí. Já fez? Sim, isso aqui eu estou dizendo que é os de sábado e domingo. Falasse no Demóstenes aí, mas não é o Demóstenes todo, Taline, né? Meu cliente. Taline. Meu cliente. O Francisco Cine Lima também de aniversário, no Demóstenes domingo. todos. O Arnaldo Guimarães, grande Arnaldão. Um abraço. Um abraço para Arnaldo. Estamos nos aniversariantes agora. Tá certo. Os aniversariantes de hoje, o teu amigo Luiz Coronel Carlos VI Gustavo, rei da Suécia. É mesmo? Então foi o aniversário dele? Não, O ministro Rui Rosado de Aguiar, também aniversariante, nosso querido amigo. Encontrei ele. Da nossa confraria do Senadinho. Encontrei ele esses 2 dias atrás. A juíza aquela Lisane Kloekner Cata Preta, de aniversário, juiz Roberto Laus Júnior. O nosso amigo, meu vizinho, que está morando em Portugal, agora dono
da Mega Petro, o Juarez Nonemacher. E são os de hoje, mais a Débora Vilela, o Jair Cardoso e o Flávio Bolsonaro. São os aniversariantes de hoje. Só? E mais, Esse é o Omar Ferri. Ele já estava apavorado. Hoje, Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Aniversariamente. Viva a pátria e chova arroz! Aniversariamente. Vamos ao ponto final. Parabéns, Omar Ferri. Muito obrigado. Pelo frescor dos teus 74 anos. 85, não me diminua. Tá, então fala. Nem Eu quis te no dar meu uma aniversário. força. Mas não adianta querer dar força, vocês querem que dê força pra ele, olha aí. Nem nisso dá Não, pra o réu não censurar. se ajuda. Não se ajuda. O réu não se Tu ajuda. não te ajuda mesmo. Eu não se ajuda. O réu não se ajuda. é uma... Omar, teu ponto final. Olha, 30 segundos. Sem nome feio, tá? sem nome feio. Senão eu vou te censurar. Eu estudava no ginásio municipal Imaculada Conceição de Guaporé. Deu um determinado escândalo porque um amigo meu viu para dentro de uma sala que um irmão marista andava se passando com outro cara lá. Ele denunciou e saiu correndo pelo corredor e denunciando os dois que estavam lá dentro. Isso foi aí pelas 7, 8 horas da noite. Naquela época saía um ônibus às 6 da manhã que ia para Antagorda e Lopes e Arvorezinha. E esse amigo meu que denunciou morava em Arvorezinha e se chamava Afonso Tombini. No outro dia obrigaram ele a tomar o ônibus, expulsaram ele do colégio. Quer dizer, acobertaram. Paulo Olímpio Gomes de Souza. Isso que é lastimado. Eu há pouco falei que estava confortado como cidadão porque as instituições estão atuando. Os processos continuam com todos os entraves e recursos possíveis, mas o que se vê? Novas denúncias, novas investigações, uma busca incessante por moralização da nossa política e dos nossos representantes congressuais. Isto, Ferri, me dá alento e esperança. Não se deve jamais perder essa esperança e a crença de que esse país pode se redimir. E eu confio nisso. Então, eu quero deixar aqui, Paulo Sérgio, nesse teu programa, que é, como eu disse há pouco, um verdadeiro canhão, e o Ferri tem que controlar-se, o uso dessa arma. Obrigado, o uso dessa arma, porque realmente é um canhão. E para dizer esse meu sentimento que eu quero dividir com os teus espectadores. Lênio Streck, seu ponto final. Eu sou mais otimista que o Ferri, né, com relação à política, né, porque eu uso aí uma noção paradoxal quanto dos sistemas, né? Quanto mais mal vai a política, mais política tem que fazer por uma razão muito simples, que é uma questão de democracia. O que você colocaria no lugar? Quando está tudo ruim, o que você coloca no seu lugar? Coloca o quê? Política se substitui com mais política, com melhor política só. Essa é a grande questão. Então, viva a democracia. E aí eu acho que a questão dos políticos tem que votar. Vota. Se quem não gostou, vota melhor. O que não pode é achar que o Supremo Tribunal é o corretor da política. O judiciário não substitui a política. Nós temos que fazer Luiz política Coronel, melhor. seu ponto final. Só isso. Então, ontem tentei rabiscar um poema que eu flagrasse a situação humana do Lula, né? Sem hostilidade nem benevolência. Eu estava rabiscando. Ele, o mito operário, o líder das multidões, leva a sua história às costas e aos pés dos seus grilhões. Ele sozinho no cárcere, em tempo de solidão, entre a virtude e o pecado, será que conversa com seu coração? Muito bem. Está dando uma força para o Lula, por favor.
Não estou dando força. Luiz Felipe Laetano. É a Felipe solidão, Laetano, seu a ponto final. solidão do Cássio. Nós vamos ter que voltar a Curitiba, eu acho. Nós estamos aí há 3 meses das eleições. O clima, a tendência do clima é piorar. Eu acho que cada vez mais nós temos que ter paciência para nós tentar, e aí o Lênio tem total razão, é votando que se muda. Não é brigando, nem dando tiro, nem É isso aí. impedindo as pessoas de circular. Nem Eu acho roubando. que o roubo já... Mas eu acho que nós temos que fazer política. Nós temos que sair de casa e fazer Eu política. concordo contigo. Eu acho que é isso. Mas se não mexer... Vícios nessa privados, benefícios Querido, públicos. Olha aqui, Tá no se ponto não final mexer do nessa Felipe. composição, eu acho que é preciso dizer isso, não mexer nessa composição, nessas partituras, termina 4 ou 5 estados do Norte e Nordeste, poderosos Deixa o donos Felipe do terminar Congresso. o ponto final dele. Mas, cara, mesmo assim, coronel, o que eu acho assim, ó, vamos votar, vamos calmar. Tá? Para nós mudar essa partidura, nós temos que botar gente nova lá. Infelizmente, esse ano de eleição, com essa maneira de dinheiro que é só dos partidos, vai ser difícil mudar a gente. Os que podem entrar agora vão ser muito pouco vistos. Né? Mas só tem uma maneira. Vamos jogar o jogo correto. Não o jogo com raiva. E também não pensar com um pensamento moralista no sentido de que é possível que haja um país só com virtudes. Isso é uma questão, qualquer fábula liberal mostra isso. Mas que não- é mas vícios não- privados, benefícios. Mas não só com pecados. e Claro que vícios, não, né? mas Claro não que há, mas há um sentimento assim de quase assim, isso que nós estamos agora nós vamos fazer algo que vai ficar todo mundo puro. enfim. Votamos no Marquesan, vamos ter que aguentar o homem, está dizendo aqui o Luciano. Militante é bem diferente de defensor de bandido. O MST faz coisas bem piores, não foi correto, mas um dia a população cansa de ver privilegiado uma minoria que não quer trabalhar. Jones de Arroio do Meio. O meu ponto final eu estou dedicando aqui ao telespectador. Boa noite, Paulo Sérgio. Ouvi hoje no noticiário que a América Latina é o local mais violento do planeta e as cidades brasileiras lideram este vergonhoso ranking. Viva a Constituição de 88. Toda razão. Alexandre de Porto Alegre. Você está dizendo que ele tem toda a razão Tem, ou não? Claro, a Constituição de 88 é extremamente nociva. A Constituição Cidadã do PMDB foi construída à sombra do PMDB. E daí é uma grande Constituição. É grande Constituição. Claro que é, que é isso. Cidadã, pelo Graças amor a de Deus, ela tem que democracia. estabeleceu que é democracia. Mundial de Que assassinatos. democracia. Isso que o Paulo Olímpico está dizendo Nós temos aí. 5% em cada 100 mil habitantes. Não, A do tudo que Brasil nós é falamos antes, eles acabaram agora. 27,9%. O que o Paulo e eu tentamos falar aqui, vocês acabaram botando um monte de coisa em cima, não é Mas o assim? que? Mas não dá para falar? Agora é tu que está me censurando? Não, eu quero Pô, dizer mas que que é isso? contraditório. Pô, tu vem agora o Ministério Público me censurar aqui. É, exatamente. Não, nós só queríamos a réplica. Só queríamos direito à réplica. Bons advogados fazem isso. Para de oprimir o Ferre, ele sabe o que fala. Este é dos meus. Aí ele também faz umas ofensas aqui. Claro que é dos teus, pelas ofensas que tu faz aqui. O Jânio Salete. Esculhambou com Tá no toda a mesa. aniversariante. Paulo Sérgio, doutor Omar quis dizer, tem tiro e tem os tiros e tiros. Né? Tirinhos. Roberto de Esteio. Eu larguei o canhão, vou pegar agora uma metralhadora. Tá bem. Barbaridade. Estamos encerrando assim o nosso Pampa Debates, amanhã, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, um abraço a todos os trabalhadores, porque o empresário não é considerado trabalhador. O empresário muitas vezes é mais trabalhador que o próprio trabalhador, né? Na recepção daquela relação capital-trabalho. Felipe Laetano, muito obrigado pelo retorno. Venha mais ao programa, né? Sim, senhor. Muito sereno a opinião dele sempre, né? Um abraço especial ao nosso José Paulo Cairoli, governador do Estado em exercício. Né? Um abraço também ao meu querido Oswaldo Caminha. Né? E a sua NEC estão juntos nesse momento. É o Vadinho? O apelido dele é Vadinho. Ah, não é karma tu me deu, o Vadinho. Mas ele tem uma cara de Vadinho mesmo. Vadinho. Obrigado, Luiz Coronel, obrigado. Lênin Streck, parabéns pela medalha que você recebeu lá em Ouro Preto. Modéstia às favas merecido. Bom, aí tu copia tudo, Gilberto Mendes. Só para te provocar. É para te provocar. Não. Aliás, estamos lançando a 2ª edição do nosso livro, que já ganhamos o Prêmio Jabuti, a 2ª edição do grande livro de Direito Constitucional do Brasil. Tu é o responsável pelo Jabuti, então. Ou pelos jabutis. É uma perninha do bicho. Obrigado, Uma perninha. meu querido amigo Omar.
e para de avançar o sinal, porque vai levar porrada aqui, independente do que acho que o telespectador. Faz parte da vida, obrigado, faz parte Paulo da vida. Olímpio. Não é censura, mas vamos brigar. Paulo Olímpio Gomes de Souza, obrigado pela sua presença. Retornaremos amanhã, dia do trabalho, estaremos aqui trabalhando, né, como qualquer trabalhador, né, que não se faz feriado. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.